sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos e irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Estamos estudando essa obra muito útil no mundo da mediunidade do Dr. Odilon Fernandes através do médium Carlos Bacelli. Como a gente fala, o Dr. Odilon Fernandes é alguém que ainda há pouco, né? Ele faz na década ainda de 60, ele estava dirigindo a casa do Cinza, né? Ele desencarnou em 1973. Então ele traz alguns fatos, algumas questões que estão bem de acordo com o nosso fazer mediúnico, né? Esse nosso moderno fazer mediúnico. Na lição de ontem, que na verdade terça-feira, ele colocou sobre continua nesses deveres. E ele falou uma frase que me preocupou muito, né? Que tem uma série de espíritos que bons, que estão querendo comunicar, trabalhar e tudo, mas está faltando idealismo, está faltando disciplina, está faltando vontade de seguir Jesus, né? E hoje ele continua nessa carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Ele colocou como título repreensão e fraternidade. E ele fala assim, ó: não repreendas ao homem idoso, antes exortam como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. É interessante que hoje, mesmo o programa gravado, nós colocávamos aqui na conversa, entre eu e meu marido, a gente falava isso, sobre a questão do acolhimento, gente. Acolhimento. E não adianta eu falar em acolhimento, falar em inclusão, se a minha postura no dia a dia não é de acolhimento e inclusão. E eu acabo fortalecendo aquele grupo de espíritos que vibram pela separação, que vibram pelo isolamento, que na verdade é o grande ponto da fascinação, da obsessão, das dificuldades que ocorrem no nosso mundo. Então ele está ensinando aqui, é uma lição de boas maneiras, né? Como eu vou tratar o homem idoso, se eu tiver o olhar do idoso, que é o meu pai, eu vou ter uma fala diferente. As mulheres idosas como a mãe, eu vou ter uma fala diferente, né? As moças como as irmãs, né? Com pureza, com acolhida, com carinho, né? Com até aquele miminho que a gente faz para quem é nosso, a gente vai conseguir viver a fraternidade. Então ele vai falando da repreensão, mas essa repreensão sempre de uma forma fraterna, de uma forma amorosa, nunca de uma forma excludente, porque não é assim que Jesus faz. Não é assim a lei de Deus. A lei é de amor. Então a gente tem que estar muito atento a esse aspecto. E aí ele vai dizendo pra gente: entre os adeptos do espiritismo, e principalmente entre aqueles que se tenham feito médiuns para melhor servirem a causa, deve imperar a verdadeira fraternidade. E eu me lembro do irmão Walter Faria, lá no Espírita Pedro e Paulo, que ele tinha uma frase, né, que era um bordão: a fraternidade é o esteio da paz. Enquanto a gente não exercer a fraternidade, a gente não vai ter paz. E aí o doutor Odilon continua falando: nada de disputas sem fundamento ou aversões oriundas da inveja e da intolerância. Na seara espírita, existe espaço para quantos queiram, de boa vontade, cooperar com a implantação do reino divino sobre a face da terra. E aí a gente pensar, né, nessa nossa posição enquanto tarefeiro, trabalhador, enquanto médium da seara espírita. O nosso fazer mediúnico está
atuando, está colaborando para a implantação do reino de Deus para a face da terra? E aí continua Odilon Fernandes falando que nenhum médium receia a tarefa do outro, porquanto cada qual, através do trabalho que lhe seja possível desenvolver no campo da mediunidade, é chamado a dirigir-se a determinado grupo de pessoas. Nenhum medianeiro tem o propósito de monopolizar as atenções do mundo espiritual ou em se considerar um legítimo representante dos céus na atividade que cumpre. Paulo recomendou a Timóteo que se relacionasse com os companheiros com toda a pureza da alma, sem consentir que qualquer intenção subalterna se lhe assenhoreasse dos sentimentos. E é interessante que Timóteo era jovem. E nós temos que ter assim muito cuidado, porque muitas vezes a gente fica pensando nessa questão de médio principal, médio exclusivo, né? Quando na verdade, muitas vezes, a espiritualidade usa aquele médio que é quem ele tem ali no momento, com aquela faculdade. Mas não quer dizer que se seja especial, né? Ou melhor do que alguém. E aí a gente tem que ter, assim, bem cuidado, né? Bem cuidado mesmo. No trabalho em equipe, na valorização de cada companheiro da equipe, na valorização de cada irmão que chega na casa espírita. Eu lembro muito do nosso altivo falando pra gente que a espiritualidade falava para ele. Isso numa conversa com um grupo de médiuns, que nós deveríamos respeitar em cada irmão que chega à casa espírita o trabalho do guia espiritual para trazê-lo até ali. E às vezes a gente não respeita isso, né? Temos pensado muito nisso. A casa espírita, ela não é um clube, ela não é um lugar para suprir as nossas carências, nem a nossa sede de poder, de tudo isso. Ela é a casa de Jesus. Ela é a casa dos bons espíritos. E nós todos, independente do papel, da função que desempenhemos, somos também recebidos, convidados de Jesus para o auxílio, para o trabalho da implantação desse reino dos céus na terra. E é trabalho. Então a posição será sempre de trabalho, nunca de privilégio, né? Nunca de exceção. E continua o Dr. Odilon a falar nessa página. Paulo recomendou a Timóteo, né, que se relacionasse com toda a pureza. E isso é interessante, gente. O que é a pureza da alma? Não é aquela ingenuidade sediça, que vai levar muitas vezes a casa até a uma situação difícil, até o fechamento. Não é isso, mas é olhar como irmão, olhar com respeito e até muitas vezes fazermos preces, porque chegam companheiros com complicações tão sérias que a gente não tem competência para dar ação. A gente não sabe qual será o melhor caminho, qual será o melhor desenvolvimento junto àquele companheiro. O que fazer? E aí é na hora de termos a prece, é na hora de pedirmos aos benfeitores espirituais da casa, é na hora de pedirmos ao próprio guia espiritual, amigo espiritual daquele irmão, para sabermos como é que nós vamos nos portar, o que é que nós vamos fazer, qual é a orientação mais precisa para darmos àquele companheiro, àquele irmão. Se nós não soubermos o que é que nós vamos fazer, a gente pode resolver com o grupo, com aquele grupo de médiuns sérios, mais experientes. Vamos trabalhar assim em conjunto para realizar o melhor. E aí ele continua a nos falar. Os espíritos superiores não se vinculam ao médium cujos propósitos na doutrina não sejam transparentes. Isso aqui é muito interessante, gente. Como a gente vai entender essa transparência nos propósitos doutrinários? Eu tenho que primeiro saber o que eu quero.
O que eu quero da casa espírita? O que eu quero da doutrina? O que eu quero? Quando eu falei na completude, eu acho que todos nós, né, que somos trabalhadores, a gente sente isso, né? Uma grande alegria de estar na casa espírita, uma grande alegria de conviver, uma grande alegria de trocarmos ali com os irmãos. Isso eu creio que é mais que natural, porque se a gente ficar triste, se a casa espírita for um peso na nossa vida, não está bem. Então essa alegria é tudo isso. Agora, se estar na casa espírita for só por um interesse pessoal, interesse em encontrar companhia, interesse em que os espíritos resolvam as nossas situações na nossa vida, né? Isso aí, gente, será uma atitude subalterna. Não é essa atitude do trabalhador de Jesus, né? Então, quando ele vai falando de desinteresse, é isso. E é isso, e ele vai falando, propósito transparente. O propósito transparente qual é? Eu estou na casa espírita porque eu quero realmente estudar, crescer, trabalhar, aproveitar o tempo, ou eu estou na casa espírita para dali ter ajuda, né, ou material para parentes, para amigos, me aproveitar muitas vezes da profissão, do título do outro, para me beneficiar. Então essa transparência a gente tem que buscar. E não é buscar para o outro, não é buscar para nós mesmos. Eu perguntar assim, hoje eu vou ao centro para quê? Eu estou no centro para quê? E se eu não tiver uma resposta espiritualizada, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Se eu estiver na casa espírita pautando por interesses materiais, eu preciso de ajuda porque eu estou batendo na porta errada. Eu estou fora do foco. Então ele coloca, né? E aí, os espíritos superiores não vão se vincular a mim. Eu vou continuar médium, trabalhando na mediunidade muitas vezes, mas com espíritos inferiores interessados por mim. E aí eu, como médium de espíritos inferiores, eu não vou ser essa pessoa fraterna. Eu não vou ser esse servitor desinteressado. Eu serei muitas vezes até o foco da confusão. Eu não vou ser o trabalhador de Jesus. Então essa transparência eu tenho que buscar, não é? E ele vai assim, aquele que de uma forma ou de outra procura autopromover-se, criticando o esforço de terceiros, atrai a presença de espíritos interesseiros que então lhe povoam a mediunidade. Vamos ter cuidado disso, gente. A autopromoção, criticar o esforço do outro, não aproveitar o que o outro pode dar. A casa espírita não é local para isso. A casa espírita não é local para isso. E ele continua dizendo, quem se julgará em condições morais de repreender alguém? Que médium, por maior a importância de seu trabalho, se sentirá investido de bastante autoridade para censurar os companheiros? Olha, é a doutora Odilon falando pra gente. É a doutora Odilon falando. E aí a gente começa a pensar assim, vem a minha pergunta, mas então, doutora Odilon, eu vou deixar tudo correr? Vou deixar tudo acontecer do jeito que estiver? E não vou falar nada, não vou até ajudar o outro que está numa situação difícil? Será que é isso mesmo? E aí, o doutor Odilon, ele vem para a segunda parte dessa lição. Nós estamos no 12º programa, estamos estudando a lição 11, intitulada Repreensão e Fraternidade, do livro No Mundo da Mediunidade, em que o Dr. Odilon Fernandes vai analisando a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs com toda a pureza. Então ele vem na segunda parte dessa questão, que vem a dúvida. Mas aí então eu não posso fazer nada? Olha ele falando. A função do dirigente espírita.
daquele que, por exemplo, conduz uma reunião é a de pacificar os frequentadores da casa, harmonizando as vibrações, pugnando para que as possíveis desavenças entre eles desapareçam. Nesse sentido, não lhe convém cultivar preferência por esse ou aquele medianeiro, em detrimento de quantos igualmente encontram, esforçando-se para doarem o melhor de si. É interessante que eu escutei durante a minha mocidade espírita toda, né? O irmão Walter Faria, diretor lá do Núcleo Espírita Pedro de Paulo, falar assim: no trabalho mediúnico eu não tenho preferência, eu não tenho amizade. E aí é interessante isso, porque alguns amigos sabem do trabalho relevante que foi um médium de cura, alguém, né, que construiu mesmo uma casa espírita em bases sérias, em base de trabalho, em base de crescimento, de amor. Ele trabalhou muito na implantação desse trabalho. E a casa muito cheia, porque a gente sabe que essa questão do tratamento receituário mediúnico atrai muita gente. E ele falava assim, sobre não ter preferências. E é interessante que a gente, ontem mesmo, o programa, como eu falo, é gravado, houve uma situação de 2 médiuns, né, que estavam afastados, o casal estava afastado, por motivos relevantes, mas estavam afastados da casa. E quando há esse afastamento, a gente reassume no trabalho do passe, do trabalho mediúnico, após umas 5 reuniões assistindo, até porque foi um tempo longo. E aí o Weber virou e falou assim: mas não seria o caso de colocá-lo no apoio, no revezamento? Porque afinal de contas tinha motivo. Mas observa só, eles entenderam. Eles assistiram a aula dos médiuns, e o COMP, aqui no Teresa Dávila, é a obra que a gente usa, né, curso de orientação mediúnica e passes. É a obra que a gente usa para todos os médios, todos nós médios ativos ou médios ainda que vão começar na tarefa, né? Os que vão começar na tarefa, a gente está estudando desde o primeiro, né? Os que já estão na tarefa, a gente continua estudando, por quê? Porque tem uma base no trabalho mediúnico. E se a gente se afastar, a gente vai fugindo um tanto disso. Então eles assistiram a aula do COMP, eles tomaram passe porque sentiram necessidade de receber o passe, então eles estão assistidos. Mas a partir daí é entrar, né, na disciplina que todos os médiuns entram. Não é? Então ele fala aqui, porque senão a gente começa a cultivar preferência em função da simpatia pessoal. E não é esse o caminho, né, do trabalho mediúnico bem orientado. Aí ele continua a dizer, doutor Edilon: o tratamento diferenciado envolvendo o médium cria ilusões perigosas e estabelece ligações afetivas doentias, das quais os obsessores se prevalecem para suscitar a queda dos protagonistas. É por isso, gente, é o cuidado com presentes, é o cuidado, né, com privilégios, situações assim. Não é isso não. O que está na casa espírita, a gente é trabalhador igual a todo mundo. Então, o privilégio que a gente tem é o privilégio de servir, de trabalhar. Esse é o grande privilégio. Não temos que buscar nenhuma outra situação diferenciada, né? Por que tem que ser eu? Tem que ser eu. Dentro da casa eu sou um médico igual a todo mundo, eu não mando em nada, né? Ah, mas tem o coordenador de tarefa. O coordenador de tarefa vai passar as diretrizes da casa, não só as diretrizes pessoais. Então esse cuidado a gente tem que ter muito, né? Para não se tornar dono do centro, porque aí é muito, muito triste essas situações. E ele continua dizendo assim, que o medianeiro
tome a iniciativa de não aceitar privilégios e procure nivelar-se com os demais confrades, consciente de que, por vezes, centralizando as atenções, costuma igualmente atrair a afetividade exagerada de quem em si anseia equivocadamente por um contato mais íntimo com o divino. Isso é sério, né? Aí a pessoa começa a achar que você está sempre em contato com o plano espiritual, que você está sempre... E a gente está, mas nem sempre é a serviço, né? E aí você começa a atrair uma atenção que é ruim, gente, porque nós estamos caminhando. Nós estamos aprendendo. Nós não somos ainda aquelas criaturas prontas. Então, a gente acaba atrapalhando o próprio caminhar nosso e a gente acaba também atrapalhando a própria casa espírita. Essa afetividade exagerada, né? E essa afetividade exagerada pode caminhar para outros rumos, complicando a vida pessoal do médium. Gente, é muita vigilância, é muita atenção. E o doutor Odilon Fernandes continua dizendo: quantos, elevando-se espiritualmente com a mediunidade, não se precipitaram de grande altura, preparando para si próprios desastres morais de imensas proporções. É isso, né? A gente tem um determinado médium de cura, está na mídia, né? Mas a gente respeita. E esse médium, ele trabalhou. Era um médium espiritualista, mas trabalhou. Várias pessoas foram atendidas, foram curadas, né? Receberam apoio. Só que, num determinado momento, a atração, a tentação, vamos colocar entre aspas, da questão da área do sexo, né? Da área do dinheiro, da área do privilégio, começou a acontecer. E aí, começando a acontecer, infelizmente, né? O amigo acaba sendo aquela pessoa que na mídia, ele está na mídia, entrou na mídia, mas assim a doutrina espírita sendo citada de uma forma deturpada, né? De uma forma triste. Então, cuidado, a gente precisa ter o cuidado. E ele continua: a mediunidade deve somar e não dividir. Isto é sério, gente. A minha casa espírita, não, eu sou espírita, trabalho na casa tal, mas eu sou espírita. Por isso a gente aprendeu a ter esse carinho pelo movimento espírita, pelas casas. Ah, mas aquela casa trabalha de uma forma diferente da minha. A minha também trabalha de uma forma diferente daquela outra. A fraternidade entre nós é isso, porque Jesus falou, doutrina espírita repete Jesus: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então esse amor, essa convivência, essa troca é que faz de nós verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Então a mediunidade que divide não é mediunidade orientada pelos bons espíritos. Incentivar o crescimento do próximo, alegrando-se com as suas vitórias e conquistas, é perseverar no combate ao egoísmo que, infelizmente, sequer tem poupado os médiuns. Allan Kardec, na obra Ciclópica da Civilização, contou com um concurso decisivo de dezenas de anônimos medianeiros, quanto com a participação anônima de outras dezenas de instrutores da vida maior. No exercício da mediunidade, não se despreze a fraternidade, a estar presente no relacionamento com os irmãos de fé. A mediunidade não confere ao médium autoridade para se transformar em juiz das atitudes alheias. Então, assim, meus amigos, com esse belíssimo texto de Dr. Odilon Fernandes, a gente vai encerrando o programa, incentivando a todos nós mesmos, a vermos se a gente tem transparência, se os meus propósitos na doutrina são transparentes. E se não for,
Nada demais. Mas aí eu vou procurar, aos pouquinhos, ir eliminando tudo aquilo que está embaçando, que está nublando, que está enevoando a minha ação no bem. Que nós possamos ter momentos de trabalho, momentos de estudo e que esses momentos possam nos trazer a alegria do contato com esses irmãos mais velhos, esses espíritos trabalhadores, benfeitores, amigos legítimos de Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.